Só em 2018, o câncer foi responsável pela morte de mais de 9 milhões de pessoas no mundo. Hoje você vai conhecer pesquisas da Universidade Federal de Goiás que tentam prevenir a doença e também apoiar e entender o processo de quem busca superar ela com tratamentos. Tá na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. No Brasil, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres e apenas 1% dos casos desse tipo acomete homens. Só em 2017, mais de 16 mil brasileiras morreram por conta do câncer de mama. Maura fez o tratamento da doença no Hospital das Clínicas da UFG. Tive o câncer de mama e eu comecei o tratamento em julho de 2000. Tive todo o tratamento do HC, fui muito bem amparada, fiz a cirurgia em 2001, dia 16/2/2001. E desse dia em diante eu nunca mais saí do HC, porque eu tive que fazer todo o tratamento, né, de 3 em 3 meses vinha, depois foi de 6 em 6 meses. Hoje eu faço acompanhamento de ano em ano e graças a Deus nunca mais tive câncer. O HC não só atende pacientes com câncer, mas também é espaço para pesquisadores investigarem a doença. Estamos no CORA, Centro Avançado de Diagnóstico da Mama, do Hospital das Clínicas da UFG. Viemos conhecer uma pesquisa que identificou fatores do estilo de vida que podem aumentar o risco do câncer de mama. Participaram do estudo 197 mulheres diagnosticadas com câncer de mama e 344 sem a doença. Essa é a primeira pesquisa do tipo que analisou especificamente mulheres goianas. Então nós fizemos um estudo que comparamos mulheres com câncer de mama com aquelas que com a mesma faixa etária que não tinham câncer de mama. Observamos que a mulher que tem um sobrepeso, um aumento de peso, ela tem um risco maior de desenvolver câncer de mama. Aquelas mulheres também que têm uma densidade mineral nos ossos acentuada também tem um risco maior. Mulheres que fazem uso de álcool com maior frequência e também aquelas que não fazem exercício físico, em outras palavras, que são sedentárias, né, acabam tendo um aumento do risco para câncer de mama. E professor, isso independe da fase de vida da mulher, período, se ela ainda menstrua ou se é um período pós-menopausa, isso diferencia ou não? Excelente sua pergunta. Na verdade, nós sabemos que existem fatores que estão mais ligados ao desenvolvimento do tumor em mulheres mais jovens. Entre eles a questão de herança genética, né, como foi o caso do que seria o caso da Angelina Jolie, né? Mas, por outro lado, as mulheres depois da menopausa, depois dos 50 anos, nós sabemos que está mais relacionado aos hábitos de vida. Nesse estudo, nós observamos que para essas mulheres goianas, tanto as mais jovens, né, quanto aquelas acima dos 50 anos, aquelas já que não têm mais menstruação, esses dois fatores foram importantes para elas. O câncer de mama é um descontrole das células causado por alterações do DNA. O normal é elas nascerem, crescerem, se duplicarem e, de forma natural, morrerem. Mas no câncer, essa ordem é quebrada. Elas se duplicam demais, além do que é saudável, e as que já estão na fase de morrer naturalmente, a chamada apoptose, não morrem. Essas células desordenadas em grande quantidade se acumulam e geram os tumores. Tem casos em que as células cancerosas ainda saem do lugar de onde surgiram e vão para outra parte do corpo, da mama para o fígado, por exemplo. É a chamada metástase. Professor, como fica essa divisão das chances de se ter a doença, infelizmente, por causa genética ou por hábitos de vida? Se alguém tem na família casos, é possível diminuir esse risco com os hábitos? Sim, nós não somos completamente reféns dos nossos genes. Eventualmente eu posso nascer com um gene mutado, com um gene alterado, que não me daria uma proteção adequada e eu teria uma predisposição muito maior para o câncer, né? Principalmente no nosso caso para o câncer de mama.
Agora, interessante é que dependendo da modulação que eu faço, dependendo do meu estilo de vida, do meu viver, eu posso controlar esses erros e aí eu terei um risco reduzido. Em outras palavras, eu consigo silenciar aqueles genes que levariam a um risco maior para o desenvolvimento do câncer. Qual o estilo de vida ideal para se prevenir o câncer de mama? Não é simples, mas a primeira coisa, sorrir bastante, ser feliz no que você está fazendo. Tem uma pesquisa de Harvard muito bacana que mostra que para você chegar bem, né, aí com 85, 90 anos, o mais importante é você ter bom relacionamento familiar e social, não se isolar. Voltando para o câncer de mama em si, que também vale isso, exercício físico, uma alimentação que seja trabalhado muito a questão de peixes, de carnes brancas, de verduras, de frutas, castanhas e azeite de oliva. Obviamente, o hábito de não fumar e se tomar bebida alcoólica com moderação, isso vai fazer toda a diferença. Esses hábitos de vida para evitar o câncer são chamados de prevenção primária, mas a medicina também fala em prevenção secundária, que é quando o câncer infelizmente já existe e a estratégia é identificar cedo. Quanto antes nós detectarmos, melhor. Maior é a chance dela sobreviver, maior é a chance de tratamentos não mutiladores, maior é a chance dela não fazer quimioterapia. De acordo, né, com a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Ginecologia e de Radiologia, é dito que a mulher, e ela, pela lei brasileira, tem direito de começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos e deve fazer todo ano, né? Então não precisa sentir alguma coisa para ela procurar o médico. A partir daí vai ser marcado o exame, ela vai fazer, vai pegar o resultado e levar no médico para que ele possa fazer ou ver o que está acontecendo. A vasta maioria não terá nada. Uma ou outra vai precisar de biópsia. E hoje nós estamos preparados também para fazer essa biópsia. Outros exames que complementam isso são a ultrassonografia. Por vezes a mamografia por si não consegue nos dar todas as informações. Nós precisamos então associar a ultrassonografia e às vezes um exame mais específico que é a ressonância magnética das mamas. Para aquelas mulheres que tiveram infortúnio de ter câncer de mama, acabamos de produzir um trabalho agora que saiu publicado essa semana. Ponto número 1, fazer exercício físico. Ponto número 2, boa dieta. Então, fazendo isso, essas pacientes conseguem ter uma capacidade muito melhor de enfrentar o tratamento e depois conviver longamente como se aquele câncer de mama tivesse ido no passado e que agora é uma vida nova que segue e ela vai viver longamente com muita tranquilidade. Superado. Como é que a arte da Frida Kahlo pode ajudar pacientes com câncer? Fica aí que no próximo bloco a gente te conta. Frida Kahlo foi uma mulher forte. Ao longo da vida, ela pintou obras retratando os próprios sentimentos e sofrimentos. Bom, uma pesquisadora do Hospital das Clínicas da UFG resolveu levar algumas das obras de Frida até pacientes com câncer. Ela percebeu que cada quadro ajudava eles a falarem sobre as dores do processo. Frida Kahlo nasceu em 1907 no México. Aos 6 anos de idade, teve poliomielite, por isso andou mancando a vida toda, além de ter tido pernas desproporcionais. Aos 18 anos, sofreu um acidente de ônibus e teve muitos ferimentos graves, incluindo alguns na espinha e na pelvis. Ficou inconsciente por várias semanas. Quando acordou, o pai Guilhermo Kahlo projetou uma forma de ela pintar deitada e com um enorme espelho no teto de sua cama para se ver. Anos depois, ela mostrou suas obras ao renomado artista Diego Rivera. Ele viu potencial artístico no trabalho dela. Os dois se encantaram um pelo outro e se casaram em 1929. Ambos tinham outros casos enquanto estavam juntos, mas o envolvimento de Diego com uma das irmãs de Frida realmente impactou a artista. Eles se divorciaram, mas reataram.
Frida engravidou várias vezes, mas por consequência de seus problemas de saúde, sempre sofria abortos espontâneos. Se consagrou como artista pintando autorretratos que representavam ela mesma e suas emoções. Frida faleceu em 1954 com pneumonia. Foi uma história de muito sofrimento, ela passou por muitas dificuldades ao longo da vida dela, teve acidentes, teve cirurgias, passou muito tempo em tratamento e hospitalizada. E na arte dela a gente pode ver assim, tanto uma tentativa de contato consigo mesma, né, e uma expressão de toda a dor e esse sofrimento dela, mas também nos traz um pouco de sensação de esperança. Então eu penso que no hospital, por a gente estar no hospital, por a gente estar lidando com doenças crônicas, né, então graves, que seria uma forma das pessoas se conectarem com as obras da Frida, né? A psicóloga e pesquisadora levou as obras até 10 pacientes do Hospital das Clínicas da UFG em tratamento contra tipos de câncer relacionados ao sangue: leucemia, linfoma, mieloma múltiplo e mielofibrose. Metade dos pacientes com idades entre 20 e 30 anos e a outra metade formada por idosos. Os pacientes já eram acompanhados pela pesquisadora antes de começarem a participar desse estudo, feito durante a especialização da Gabriela em hematologia e hemoterapia no Hospital das Clínicas da UFG. Eu perguntava primeiro se alguém já tinha ouvido falar na Frida, né? E aí explicava um pouquinho que ela foi uma artista mexicana, que ela fez alguns quadros. E aí eu contava só isso, assim, pra também não interferir no que eles iam me trazer. E aí no final, assim, depois que eu mostrava uma figura, uma por uma, né? Mostrava a primeira, a gente conversava um pouco, foram 6 figuras. E aí como eles viram que era a mesma mulher sempre, aí às vezes eles perguntavam, né? Tipo, ela pintava ela mesma? E assim, teve muita identificação, mesmo sem eu contar, né? Da história da Frida, assim. Eu e meus periquitos, 2 Fridas, A Coluna Partida, Árvore da Esperança, Raízes e Pensando na Morte. Essas foram as obras mostradas aos pacientes. Em geral, conversar sobre elas era falar sobre os próprios sentimentos. Quando a gente entra num processo de terapia, acontece muito da gente às vezes ter resistência, né, em falar sobre certas coisas, né. Nas obras, por exemplo, eles verbalizavam: ela parece que está triste, né, eu me identifico com ela. Então era a forma deles, ao falar da obra, falar deles mesmos também. E as obras faziam eles lembrarem de coisas tanto da história de vida deles, quanto falar como foi difícil receber um diagnóstico, falar do medo de morrer também, né? Porque a gente sabe que uma doença crônica, uma doença como câncer, traz muitos medos, né, em relação a isso. Traz muitas perdas também, simbólicas e concretas, no sentido de ter que deixar de trabalhar, né? Perder, às vezes, vínculos, né, com outras pessoas. Muda a relação familiar, muda as relações amorosas dessas pessoas. Então, assim, elas passam muito mais tempo no hospital do que em casa. A maioria das pessoas que a gente recebe no HC são pessoas de outras cidades, em que passam muito tempo aqui, né? Então isso mobiliza tanto o paciente quanto a família dele, né, o tratamento. Então, com a arte, eles puderam expressar um pouco de como é difícil conviver com essa doença e dos desejos que eles tinham em relação ao futuro, dos medos, dos anseios, né? E também das alegrias da vida também, assim. E é muito importante que a gente possibilite essas pessoas a expressarem esses sentimentos, porque vai ajudar tanto na elaboração quanto no tratamento, né? A arte, às vezes, ela tem esse poder da gente se identificar com ela, né? No dia a dia mesmo, às vezes a gente escuta uma música para desestressar, né? Vê um filme, então às vezes tem aquela coisa que tá ali na arte, às vezes a gente se identifica com aquilo e ajuda a gente em alguns momentos da vida, né? Então, como poderia ser isso na terapia, né? E que isso, na minha pesquisa e no meu dia a dia, mostra um instrumento muito, muito forte, muito potencializador, assim. Olá pessoal, eu sou a Cíntia, professora na UFTM em Uberaba, Minas Gerais, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a saúde mental de pessoas que fazem tratamento em decorrência de algum tipo de câncer. A fase do tratamento, ela tende a afastar a pessoa das suas rotinas sociais, como o trabalho, cuidado da casa, dos filhos.
Isso tende a trazer muito medo de não ser a mesma pessoa, de perder a sua identidade. Mudanças corporais também, que podem levar a pessoa a não se reconhecer como sendo a mesma pessoa. Todas essas mudanças, elas tendem a deixar a pessoa se sentindo mais sozinha, muitas vezes deprimida. Então, se você estiver se sentindo assim, busque ajuda, compartilhe seus sentimentos com pessoas da sua confiança, nos serviços onde você faz o seu tratamento, e um abraço. No próximo bloco, a gente fala da necessidade de entrar na justiça para conseguir alguns medicamentos que tratam câncer e chegam a custar R$1 milhão. É daqui a pouco. O tratamento contra o câncer pode ser muito caro. Alguns medicamentos custam até R$1 milhão e não são oferecidos pelo SUS. Geralmente, a solução é entrar na justiça para conseguir. Isso tem nome: judicialização dos medicamentos, e é o assunto do nosso bloco de agora. O SUS, Sistema Único de Saúde brasileiro, tem duas características. É universal, o que significa que todos têm direito a ele, e é baseado no princípio da integralidade, que é o paciente ter direito ao tratamento de forma integral de tudo que ele necessita, desde o exame mais básico ao exame mais complexo, desde um procedimento simples a uma cirurgia, desde um medicamento que ele vai tomar lá na casa dele para controle de pressão e um medicamento de altíssimo custo. Então o SUS tem esse viés da integralidade. E aí, baseado nisso, é que as pessoas podem recorrer à justiça, né, que no Brasil se colocou como uma guardiã da Constituição. Tem essa função de, sendo acionado pelo cidadão, dar uma resposta àquele pedido de medicamento, como a gente vê também de vagas, de leitos, né, de UTI, de vaga de tratamento. No caso do tratamento do câncer, o SUS tem listas de medicamentos padronizados que são oferecidos. Paloma pesquisou alguns casos em que os medicamentos não eram disponibilizados, mas foram receitados pelo médico, solicitados e conseguidos na justiça. A pesquisa foi durante a especialização em hematologia e hemoterapia no Hospital das Clínicas da UFG. Ela entrevistou gestores da saúde e pacientes. Foram 19 participantes, todos eles realizaram compra de vários medicamentos que o SUS tem que garantir. Então, eles tinham acesso a um medicamento comumente de alto custo, porque eles não poderiam comprar, e os que eles podem comprar, eles compravam, né? Medicamento básico mesmo. E esse foi uma das descobertas que muito nos impressionou, porque mostra uma clara falha na política, né? O sistema fornecendo algo que ele não se propõe a fornecer, mas que ele tem que oferecer por causa de uma decisão judicial, e não fornecendo o que ele garante, né? Pelas leis, né? Que ele tem que fornecer. Outro achado era o baixíssimo conhecimento das pessoas sobre essa possibilidade de judicializar. Apenas um participante judicializou uma vez por causa de um BPC, outros 2 por causa de benefício previdenciário, mas os outros sequer sabiam da possibilidade de reclamar judicialmente um direito que ele tem, independente de qual seja, vaga em escola, vaga para tratamento, nem sequer sabiam, né? Então esse é o primeiro contato que eles vão ter, vamos dizer assim, com esse acesso à justiça, que também é um direito. As orientações todas foram feitas pelos médicos sobre o medicamento. Eu perguntava, mas por que você teve que judicializar? Aí teve um paciente que falou assim, porque eu não podia comprar. Um medicamento muito caro, eu não tenho dinheiro para comprar. O outro falou assim, não, a médica falou que eu tenho que ir no Ministério Público, que essa era a via. Então ele sequer compreendia que essa judicialização era para garantir um direito que ele tem à saúde, né? A saúde, à vida, tudo protegido pela nossa Constituição. A pesquisadora conta ainda que o SUS não tem verba específica para comprar medicamentos determinados pela Justiça. O dinheiro precisa ser remanejado nesses casos. Aquele recurso, ele vem para atender a tudo da saúde, né? E a judicialização não é prevista. O que as secretarias de saúde, secretarias estaduais de saúde fazem? Um remanejamento do Fundo da Saúde para atender essas decisões judiciais. Então é um grande problema para o financiamento, é um grande desafio para o gestor, minha pesquisa constatou isso, né? E para o paciente é muito importante, mas a gente tem um problema que ultrapassa isso. Então o SUS ele vai ser criado em 1988,
né, com a Constituição, vai ser regulamentado pela Lei 8.080 e outras leis e portarias do Ministério da Saúde, mas na década de 90 o que a gente tem? A adesão do Brasil a uma proposta neoliberal. E essa proposta neoliberal, o que ela vai dizer? Olha, menos para a política social e mais para a política econômica. Então a gente regulamenta na Constituição uma série de direitos sociais e o que a gente vai ter em contrapartida é um financiamento baixíssimo. E agora nós temos um outro problema em curso, que é a Emenda Constitucional 95 de 2017, que congela os investimentos em saúde. Então, ao longo dos anos, o que a gente vai ter? O mesmo recurso que a gente tinha lá em 2016, 2017, para atender tudo isso. Eu acho que realmente os médicos têm que seguir o protocolo do SUS, os protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas, fazer o uso, né, desses medicamentos e ver o que realmente é eficaz, porque o impacto financeiro para o SUS, dessa judicialização desenfreada, ela é muito grande, né? Desde que a justiça tenha também mais cuidado no que ela vai deferir ou indeferir e que o legislativo também procure criar estratégias que seja, inclusive, o maior financiamento para a saúde, um financiamento próprio para essa política de medicamentos. Outro problema da judicialização, segundo a pesquisadora, tem a ver com aquela característica do SUS de ser universal. O direito à saúde, como nós temos o SUS, é para todos. Então, tem inúmeros problemas da judicialização, ela é uma resposta individualizada e fere também os princípios do SUS, da universalidade, né, da equidade. Então, o que eu acesso de medicamento, eu acesso porque eu fui na justiça e não é para todos, né? Hora de ouvir o que a criançada tem a dizer no Casulo de Ideias. Meu nome é Ana Clara e tenho 5 anos. Ana, o que você gosta de comer? Eu gosto de comer macarrão, chocolate, balinha, pirulito. E também eu gosto de comer jujuba. E quais comidas são boas para a saúde, Ana? Quais? Isso. É verduras na hora do almoço. Alface e cenoura. E cenoura também faz bem para a saúde. E também faz bem para a saúde de alface e couve. E você gosta dessas comidas? Gosto de todas, mesmo do couve. É? Não gosto. E o que você gosta de fazer quando não está na escola, Ana? Brincar com as minhas bonecas e com o meu Ken, que é o príncipe e a princesa e a bailarina. E você gosta de brincadeira que mexe com o corpo, tipo pique-pega, de correr? Gosto dessa daqui também, ó. É ginástica. Olha só! Faz bem mexer com o corpo, exercitar? Faz muito bem pra saúde. Por quê? Porque eu não sei, mas é bem pra saúde. E a gente fica forte? Fica. Bem forte. Muito bom. Entender o câncer ajuda a combater ele e é por isso que investimento em ciência é essencial nessa jornada. O episódio de hoje fica por aqui. Até a próxima!